eu consigo ver essa página num navegador, mas não consigo ver em outra. Hoje em dia, com os navegadores modernos, nós já temos aqui essas tecnologias muito mais padronizadas. Então é muito mais comum você não ter esse problema mais. Os principais navegadores que nós temos hoje em dia, né? Ainda o Internet Explorer, o Opera, né? Safari, o Firefox e o Chrome. Alguns recursos que esses navegadores oferecem. Então, por exemplo, todos eles oferecem um mecanismo de navegação, né? De manter o histórico da sua navegação. Então, é comum você ter, por exemplo, um botão de voltar para a página anterior. Ou, quando você voltou para uma página anterior, retroceder para a página seguinte novamente. Então, esses botões aparecem aqui, né? No caso desse navegador, geralmente tem essa seta para a esquerda para voltar, a seta direita para avançar, né? Esses botões, eles mantêm um histórico linear. Então, o que isso quer dizer? Você passou de uma página A para uma página B, e daí para uma página C. Voltou para B e foi para a página D, os botões não conseguem mais chegar na página C. Ela saiu do seu eixo linear. Então, os botões de navegação permitem uma sequência linear de históricos de navegação. Ah, mas aquela página era muito interessante, eu queria voltar nela. Não lembro mais qual que é o endereço. Aí tudo bem. Normalmente, os navegadores têm um histórico de navegação também. Então, você consegue ver o histórico e ali tem todas as páginas que você visitou num período recente. Pode ser nas últimas horas, no último dia, na última semana, né, no último ano. Depende do quanto você mantém dessa história, porque tudo isso é um registro local. Uma outra facilidade que você deve se adaptar e usar muito, que é a questão dos favoritos, ou bookmarks. Então, às vezes você está pesquisando sobre um assunto e encontra uma página interessante, a qual você acha que vai voltar muitas vezes. Então, você seleciona um favorito, aqui nesse navegador, que é o Chrome, você marca aqui nessa estrelinha, pode organizar em pastas os seus favoritos, né? Só que as pastas, em vez de ter arquivos, vão ter URLs para as páginas que você marcou. Então, todos os navegadores têm um mecanismo para você definir quais são os seus favoritos. A web, né, com a evolução, aí com HTML evoluindo, né, oferece tantos recursos que nem sempre eles são bem utilizados. Então, muitas vezes, pela facilidade de ter esse acesso a muitos recursos, os produtores de conteúdos abusam um pouco e passam um pouco a mão, né, do que seria o ideal em termos de apresentação de um conteúdo na web. Então, nós temos hoje em dia recursos que envolvem diferentes fontes, né, formulários que permitem a criação dinâmica de conteúdos, né, conteúdos dinâmicos com animações e vídeos, né. E aí, nós temos alguns casos de terror. Aqui no caso, um exemplo didático, que foi montado aqui exatamente para mostrar coisas que você não deve fazer, né, como um plano de fundo poluído, né, com letras com pouco contraste, que você não consegue nem ler direito, né, o que está naquele conteúdo, né. Animações que não param, sons que você não consegue desligar, né. Então, são alguns exemplos, né, que você deve evitar numa página web, né. Você tem aplicativos que permitem você fazer o teste se o contraste de cores é bom ou não, e até para verificar se uma pessoa daltônica vai conseguir enxergar aquele conteúdo ou não, né? Então, são algumas opções que você deve levar em conta quando você está criando sua página web. Em alguns casos, a página pode até parecer boa visualmente, mas se você olhar o conteúdo, o código que está por trás dela, ela também vai trazer uma série de problemas, principalmente para as pessoas que têm alguma deficiência visual. Nós temos hoje em dia, né, navegadores que permitem você acoplar um leitor de texto. Então, se a página web ela está organizada de uma forma que o leitor de texto vai tentar fazer uma leitura esquerda para direita, tradicional, e vai encontrar uma série de textos fragmentados ao longo da página, a leitura vai sair toda fragmentada para quem está ouvindo. Então, o nosso usuário, que depende dessa oralidade para entender a página, vai começar a ler uma notícia de uma coluna, passar para outra, né, e vai ficar uma bagunça na cabeça dele, né. Então,
Então você tem uma série de requisitos e recomendações sobre como organizar uma página, de modo que qualquer pessoa, em qualquer tipo de deficiência, tenha o mesmo tipo de experiência de navegação que uma pessoa sem deficiências. Esses conceitos são chamados conceitos de acessibilidade da web. Então, por exemplo, se você entrar no site do W3.C, que é o consórcio que coordena as iniciativas relativas à web, ele tem lá uma página sobre acessibilidade, onde ele vai trazer uma série de recomendações sobre como uma página deve ser organizada, de modo que qualquer pessoa, seja com deficiências dos mais diferentes tipos ou não, podem ter a melhor experiência em termos dos recursos usados na web. Em síntese, o que nós vimos hoje foi essa questão de qual foi o histórico da web, quais foram os grandes nomes que contribuíram para a web, como que a web funciona e algum desses aspectos relacionados à experiência de usuários enquanto consumidores de recursos na web. Obrigado pela atenção e até a próxima.